Dito, o Super Especial esteve nos bastidores da prova para conferir o estado de espírito de algumas equipas. Penso que melhoramos muito o carro e não sei, só agora nestas especiais é que iremos ver se realmente o trabalho que nós fizemos, que nós efetuamos, se foi o ideal para tentar ganhar o Rally. O ano passado, nesta mesma prova, só apenas a quarta especial de classificação foi perdida. Espera tapar esse buraco que aconteceu o ano passado? O objetivo é ganhar o campeonato, nós vamos com uma postura para todos os rallies, para ganhar todos os rallies, nós queremos ganhar todos os rallies, ganhar os rallies possíveis, não digo todos, não é? Mas o objetivo é ser campeão e é para isso que aqui estamos. Vítor Sá há pouco dizia que está looking para ganhar rallies. Pois, é mais um rally como se fosse o primeiro. Este foi um período de bastante, portanto, um interregno bastante grande. O Vítor testou bastante e certamente irá estar muito forte, mas nós também vamos tentar dar o nosso melhor. Vamos tentar andar o melhor possível à frente da classe Superman 600, que é o nosso principal objetivo. E claro que a nível de geral não podemos esperar mais do que o terceiro lugar, dado que é muito complicado ombrear com Super 2000, são carros nitidamente superiores. Penso que vai ser muito mais difícil. Primeiro estivemos horas e a gente não teve, foi-nos tudo bem. Nesta penso que vamos ter muito mais pressão dos adversários, mas vamos lutar pela vitória na produção. Passamos para as imagens. Roberto Fernandes, Alexandre Camacho. Sim, o Alexandre entrou bastante forte no Rally, logo na primeira passagem pela Fonte do Bispo, efetuou menos 2 segundos que o Vítor Sá. Depois na Santa conseguiu ganhar mais 5 segundos e meio ao piloto da Sá Competições, o que lhe deixou de alguma forma confortável em apenas 2 especiais. Como sabemos, o Sá bateu teve um despiste na terceira especial, a segunda passagem da Fonte do Bispo, e a partir daí penso que o Alexandre procurou acima de tudo manter os índices de concentração, de maneira a não cometer nenhum erro. O piso estava muito escorregadio, de qualquer forma nunca baixou o ritmo, procurou aferir de todas as situações em relação à sua viatura, com vista a participações futuras. Penso que e proporcionou também algum espetáculo em várias ocasiões. Penso que temos aqui um binómio muito difícil a bater neste campeonato de rallies Coral da Madeira 2008. O piloto é jovem, é bastante notado, é bastante rápido e está neste momento com uma estrutura que lhe permite total confiança e grande vontade nas suas participações e tanto na sua postura no correr todo o rally. Esse é um dos destaques. O Alexandre Camacho, de facto, adaptou-se de uma forma espetacular a este carro. Sim, os pilotos mais jovens têm sempre mais facilidades em se adaptar. Isso no primeiro Rally da Camacha, na primeira prova do ano, dissemos que beneficiou, de certa forma, do conhecimento deste Peugeot 207 por parte da Peugeot Portugal, que dá, e quanto a meu ver, muito bem o apoio a esta equipa, beneficiou em termos de alinhamentos, em termos de acertos no carro. O que é certo é que nesta segunda prova confirmou ainda mais aquilo que se dizia e mesmo por estrear um copiloto novo esta época, um carro totalmente novo, e pela primeira vez guiar um tração às 4, se bem que atmosférico, o piloto adaptou-se extremamente bem e de uma forma muito rápida e os tempos estão à vista e penso que será um conjunto muito difícil de bater esta temporada e para mais o Vítor Sá tem sentido grandes dificuldades. Agora o fosso é de 12 pontos, o que em condições normais é muito difícil e mesmo com a experiência de toda esta equipa penso que a confiança e a pressão que me colocou o adversário poderá fazer um conjunto muito difícil de bater, como eu referi há pouco, esta temporada. Ele até confidenciou o Alexandre Camacho com o Duarte Abreu que foi o carro mais fácil que já conduziu. Sim, mais fácil de guiar, mais fácil de conduzir. No Rally da Camacho troquei algumas impressões com o Duarte Abreu que teve ligado a esta equipa da Olca Competições e o Alexandre Camacho. O Duarte Abreu dizia que o Alexandre achou este carro muito fácil de conduzir e os tempos estão à vista e a maneira como o Alexandre está guiando o carro é sintomático em relação a esse aspecto. Alexandre Camacho que venceu então mais uma prova, a segunda do calendário, era para ser a terceira, mas devido ao mau tempo, Porto Santo foi adiado e esta é então a segunda prova do Campeonato Regional. O segundo classificado foi o Filipe Freitas,
Sim, o Filipe não teve as facilidades na categoria Super 1600 que teve no Rally da Camacha, muito por culpa de um Miguel Nunes extremamente forte e competitivo neste Rally. O Filipe teve alguns problemas de aderência, assim como todos os pilotos. Os solos estavam muito abrasivos e criaram imensas dificuldades aos pilotos. Provavelmente um susto que o Filipe apanhou na primeira passagem da Ponta do Pargo, de certa forma deve ter condicionado o seu andamento nesta mesma classificativa, que devido ao seu tipo de asfalto, sensivelmente, e à sua quilometragem, tem 13 km, sensivelmente a meio troço os pilotos já estão com muitas dificuldades em termos de aderência, e que aquele tempo abrasivo, aliás, como geralmente se faz sentir no Rally Vinho Madeira, cria sempre inúmeras dificuldades. E o Filipe Freitas sentiu essas mesmas dificuldades. Quando já vemos nas imagens o Miguel Nunes. Sim, o Miguel Nunes, que chegou a estar no final da primeira secção a apenas 1 segundo e 3 décimos do Filipe Freitas, e isto já na terceira posição da geral. Penso depois, principalmente as duas subidas do Paulo do Mar, deve ter levantado o pé e deve ter ficado satisfeito com o terceiro lugar e segundo na categoria, porque efetivamente seria correr riscos demasiados tentar chegar ainda ao Filipe Freitas. Ele que tem sentido também alguns problemas, é preciso dizer que o motor estava a ter o consumo exagerado, mesmo está a perder óleo. Ele num dos parques de ascensões teve que meter 2 litros de óleo no motor. Parece que está com o mesmo problema que o motor do carro do irmão António Nunes. Quanto a João Magalhães, dividiu com o Rui Fernandes as vitórias especiais, mas penso que essencialmente na classificativa mais seletiva do Rally, ou das passagens mais seletivas, que seriam as Ponta do Pargo Santa e Santa Ponta do Pargo, penso que esteve aí o êxito e a vitória do João Magalhães. Ele que teve que recorrer a uma transmissão cedida pelo seu adversário na altura, na luta, e aqui há que restar o fair play do Rui Fernandes, sem dúvida, que com esse permitiu que o João Magalhães vencesse pela segunda vez que conseguiu esta época. O Rui Fernandes surgiu nesta prova com o seu filho, uma estreia em termos de rallies oficiais, um jovem que também aficionado da modalidade e que tem acompanhado desde muito cedo o pai nestas andanças, e penso que futuramente será provavelmente o substituto do pai nos rallies. O Rui Fernandes andou sempre bastante bem. Depois um problema nos apoios da sua baquet condicionou de certa forma o seu andamento. De qualquer forma, vimos o Rui Fernandes com outra postura e bem mais competitivo do que tínhamos visto no Rally da Camacha, e será sem dúvida um adversário bastante forte no decorrer deste campeonato para o João Magalhães. Problemas voltou a sentir o Rui Pinto? Sim, o Rui Pinto, quanto a mim, penso que entrou de pijama neste Rally, da Calheta. Ele no primeiro troço perdeu muito tempo, para quem ambiciona lutar pelo título e ser campeão da produção, entrou de alguma forma apático. Na classificativa seguinte, esqueceu-se de ligar os diferenciais esqueceu-se de ligar, acionar a eletrónica dos diferenciais, daí tenha feito um tempo muito modesto e tenha ficado arredado da luta pela vitória na produção. Depois, um problema de caixa veio ainda a condicionar e fez-o arrastar-se até o final. De qualquer forma, os 15 pontos do terceiro lugar da produção acabam por ser um mal menor para o piloto da RJP. Vencedor do troféu Engenheiro Rafael Costa, o Luís Cerrado, jogava em casa. O Luís Cerrado é da Ponta do Sol, não estava bem jogando em casa, que este era o Rally da Calheta. De qualquer forma, bem conhece esta zona. É um piloto extremamente rápido nesta zona, é uma zona que lhe agrada bastante, em que ele anda extremamente bem, e foi praticamente inacessível por parte dos seus adversários atingirem o ritmo, principalmente na primeira secção da prova, imposto por este piloto. Sobretudo na Santa. Exatamente, fez tempos excelentes, andou sempre bastante solto, correu inclusive alguns riscos, quanto a mim, na primeira secção. De qualquer forma, os segundos amealhados fez ter uma segunda secção bastante confortável e concluir a prova num brilhante 7º lugar da geral. O oitavo foi o Alexandre Jus. O Alexandre Jus, que tem continuado a sua aprendizagem a esta viatura, teve bem melhor do que na Camacha. Os testes que tem efetuado têm-se revelado bastante proveitosos para a equipa. De qualquer forma, o resultado ainda fica aquém daquilo que é possível para este piloto e para este carro. Senti ainda alguns problemas também de pneus, teve uma ligeira saída na Fonte do Besto e acabou
devido a várias contingências, ser o último dos pilotos pontuados, de qualquer forma, um justo prémio para esta equipa. Muito rapidamente dizer que também com essa saída danificou uma câmara da RTP, a câmara está totalmente irrecuperável, portanto, e nós tivemos que cobrir o resto do rally com uma só câmara, felizmente para o nosso colega, o Vítor Aguiar, sem consequências físicas, mas tivemos que fazer o resto do rally só com uma câmara e ninguém na estrada facilita e por isso não conseguimos filmar a super especial porque já chegamos atrasados. O João Ferreira. Quanto ao João Ferreira, cedo penso que se apercebeu de que seria muito difícil acompanhar o ritmo do Luís Cerrado, rodou durante muito tempo na segunda posição de uma forma confortável, mas depois problemas de caixa fizeram-lhe perder uma posição para o Alexandre Jus e também sentiu-se de alguma forma ameaçado pelo João Moura a fazer uma prova de quantamente trás para a frente e subindo evolutivamente o ritmo, apesar das condições não serem, como temos amplamente referido, favoráveis em termos de aderência. O João Moura que estreou aqui outro copiloto, portanto penso que tomara que acerte que estas mudanças de prova a prova não são benéficas para o entrosamento da equipa. Penso que, esperemos que agora a equipa consiga se manter até ao final da época para que o João Moura possa de alguma forma evoluir e discutir de uma forma mais acérrima os melhores lugares, quer do troféu Engenheiro Rafael Costa, quer na promoção do Lobos e do Vencedores. De qualquer forma, mais um bom desempenho deste jovem piloto que também ganhou aqui a Campeonato Júnior. O José Cerrado foi 11º classificado. O José Cerrado fez uma prova dentro das expectativas, ele que já há algum tempo estava ausente das competições, notou-se alguma falta de ritmo. De qualquer forma, será difícil sempre a este piloto, em condições normais, umbrear com os mais rápidos do troféu o Engenheiro Rafael Costa da promoção Citroën C2. João Silva, desta feita, foi segundo da Júnior, beneficiando aí também da assistência do Roberto Capelo. Cometeu alguns erros na primeira especial que acabaram por condicionar também o resto da sua prestação. Depois procurou gerir o seu andamento e conseguir aqui mais uma pontuação que lhe permita este ano discutir principalmente o Campeonato Júnior, onde tem agora uma vantagem significativa. E penso que também é esse o objetivo da equipa, é uma maior aprendizagem possível, de forma a possibilitar voos mais altos no futuro. Mais fácil ficou a vida de Juan Santos? Sim, o Juan Santos acabou por beneficiar da distância do seu único adversário na classe N3 para conseguir uma vitória folgada, uma vez que ficou claro sem adversários. De qualquer forma, o Juan Santos é um piloto que de prova a prova tem estado sempre uma notável evolução, e aqui foi também notório a forma como o piloto já encara as participações e já passa nos troços e mesmo os tempos efetuados, é notória essa evolução nesse sentido. 14º lugar para as caras bonitas do Campeonato Regional, Isabel Ramos e Karina Barros. A Isabel Ramos voltou a não ter adversárias neste rally, por culpa de uma prematura saída de estrada da Ana Sofia Correia, que se estreava daí para a frente, e perante estas condições extremamente difíceis, penso que a Isabel preocupou-se mais em conseguir mais uma pontuação e geriu nitidamente o seu andamento, com vista a terminar mais um rally do campeonato e acumular mais uns importantes pontos em relação à taça feminina. O João Nóbrega. O João Nóbrega acabou por beneficiar também da desistência do André Silva, que até então era um incontestável líder entre os Toyota Yaris. André Silva que desistiu devido a uma rota partilha. O João Nóbrega, a partir daí, controlou os acontecimentos. Ele que também passou por algumas dificuldades no decorrer desta prova, acabou por sair daqui com a vitória entre os Toyota Yaris. Eles que foram 15º classificados, porque só terminaram 17, eles aí estão.
O nosso critério são 15, mas como foram terminar neste Rally 17, mostramos também o 16º e o 17º classificado. O 16º e o Manuel Martins, uma presença habitual no nosso Rally. Sim, é um piloto com muitos anos de rallies, penso que provavelmente os mais antigos e que assiduamente participa no nosso jornal, um grande entusiasta e que com este desatualizado Opel Corsa B pouco pode fazer, além do divertimento pessoal, quer para a equipa, quer para o grupo de amigos que geralmente acompanha as suas participações, inclusive realizam sempre umas festas à mesteira. Fechou a classificação o Filipe Pires. O Filipe Pires, que enquanto aguarda a recuperação do Renault 5 Turbo Cervenos, com que irá encarar o Campeonato Open, participou na primeira prova com o Citroën Saxo, aqui com o Toyota Yaris, mais com o intuito de manter o ritmo e de criar um melhor entrosamento com o seu copiloto para esta época, o Narciso Chaves. Fica a faltar mostrar os principais desistentes de uma longa lista. Ficamos com os primeiros 10. Importa informar que, entretanto, surgiram boatos nos bastidores que Vítor Sá poderia desistir dos rallies regionais. Hipótese negada pelo próprio ARTP. A incógnita é se o carro ficará pronto a tempo para o próximo rally, que é o de Santa Cruz, já que o carro vai mesmo para a França. Sá adiantou ainda que não vai participar no Rally de Portugal. Vamos então às imagens dos desistentes. Começamos por Vítor Sá. Sim, o Vítor Sá acabou por ser bastante infeliz neste Rally da Calheta. Ele que trabalhou muito para esta prova no período que antecedeu, teve inclusive a colaboração do Dani Solá em testes efetuados. De qualquer forma, ou está trabalhando na direção assim errada. Estive com a imagem já com a câmara danificada, mesmo assim filmamos para ver onde é que saiu o Vítor Sá. Mas dizia, ou está trabalhando na direção errada, ou efetivamente existe um problema neste Peugeot 207 que ainda não foi detectado e criou esta saída de estrada que acabou por ter uma prova do piloto a saco. Isto é o António Nunes? O António Nunes, que apareceu com os índices de confiança em baixa em relação a esta prova, depois do despiste que sofreu no Rally da Camacha, inclusive teve a colaboração da Olca Comoções que lhe cedeu o motor e acabou por, devido a problemas elétricos, por abandonar após a quarta especial. O Duarte Ramos também desistiu devido a despiste? Quando era efetivamente quarto classificado. O Duarte Ramos também, ele que foi a primeira desistência da prova que acabou por motivar a interrupção da primeira classificativa. Víamos há pouco o José Carlos Magalhães, aqui o despiste do Bruno Coelho. Sim, uma saída em frente do Bruno Coelho, que apesar de ter continuado acabou por desistir após esta especial devido exatamente a essa mesma saída. Nuno Freitas foi outro dos desistentes. Sim, ao que julgo saber, bloqueou-se os travões. Ficaram sem travões, deram um toque, danificando o eixo traseiro e não permitiu continuar em prova. O Filipe Silva foi outro dos desistentes. De facto, este rally teve uma longa lista de desistências. Sim, e cerca de 50%. Acabou por ser uma prova muito demolidora. O Roberto Capello, outro dos desistentes, um piloto que tinha regressado neste rally e que vinha efetuando uma excelente prova, com andamento sempre muito vivo e com o carro a escorregar. Ele sim, um piloto da Calheta, e a apostar tudo neste rally, acabou por ser traído na primeira passagem pela Santa devido a um despiste que hipotecou um eventual bom resultado deste jovem piloto. Vimos Roberto Capello, agora é Miguel Ferreira. Miguel Ferreira também a abandonar prematuramente neste rally logo após a quarta especial. Lino Freitas. É a tripla única viatura a diesel no campeonato. E como sempre, a RTP proporciona-lhe a oportunidade de viajar a bordo das viaturas da competição, como já foi o caso de Alexandre Camacho. Agora começamos por Miguel Nunes com o 206 Super 1600. As notas são do Roberto Fernandes. Já não te lembras? Não, já estou um pedacinho enferrujado. Isto é a classificativa da Santa Ponta de Pargo, penso que... Importa referir que mostramos aqui várias classificativas, um pouco de cada, que não podemos. Isto é o início da classificativa da Santa, portanto no sentido de Santa Ponta de Pargo, uma zona inicial extremamente rápida e plana,
em como se pode ver rapidamente se atingem as velocidades mais elevadas e que volta a se tornar extremamente rápido até uma zona do Ribeiro onde existe uma travagem bastante forte, esta zona mesmo, em que requer sempre alguns cuidados. Enquanto vemos estas imagens, Roberto, que dizer da prestação de Miguel Nunes, que esteve um pouco melhor, menos apagado, se me permitir a expressão, do que aconteceu no Rally da Camacha? Sim, eu penso que a paragem do campeonato, ou o período de defesa, não acabou por ser benéfico para algumas equipas. E penso que o Miguel Nunes foi um desses casos. Ele, na primeira prova, ficou sempre muito distante do seu principal adversário, o Filipe Freitas. Nesta, onde tudo, e eu mesmo não previa essa situação, devido ao grande conhecimento do Filipe das classificativas da zona noroeste, de qualquer forma foi precisamente ao contrário. Tivemos um Miguel Nunes bastante competitivo e que deu muito trabalho ao Filipe Freitas, manteve o Filipe sempre em constante pressão. Acabou a primeira secção um escasso segundo e 3 décimas, o que é muito pouco para estas viaturas. Depois senti mais dificuldades nas duas subidas do Paulo do Mar, em que nitidamente o Renault é mais forte para este tipo de traçado, muito rápido. E acabou por o Filipe Freitas puxar dos galões nas passagens pela ponta do Parque Santo e aí garantir uma vitória depois que acabou por ser mais confortável do que inicialmente se prevê. São sempre imagens que o público gosta de ver, imagens on board. Estas do Polo do Mar, uma classificativa peculiar em que os concorrentes atravessavam 2 túneis e víamos há pouco o primeiro e este o segundo. Uma classificativa sempre com zonas bastante rápidas. Aqui o Miguel Nunes já se queixava com alguma falta de rendimento do motor, devido à falta de óleo. Ele confidenciou mesmo à RTP que chegou a levar óleo dentro do carro para a classificativa ter que repor, que de facto o motor estava a ter um consumo excessivo. Aqui mostramos na íntegra a Super Especial, foi a classificativa que fechou o Rally, uma classificativa com pouco mais de 2 km, feita na Baixa da Calheta. Sim, que acabou por ser um sucesso pela moldura humana que conseguiu reunir. O tempo estava muito quente, houve muita gente que optou por fazer praia e depois por assistir a esta especial, que vai acrescentar pouco em termos de desportivos ao Rally. Aliás, já existiam algumas preocupações por ser a última especial do Rally da Calheta, se os concorrentes chegassem com escassas diferenças, se o facto de existirem passeios, o facto de ser bastante sinuosa e com muitos cruzamentos, poderia originar algum toque e alguma situação menos ou mais complicada para alguma equipa. Não foi isso que vai acontecer. O Rally chegou decidido esta especial, acabou por ser uma excelente promoção da modalidade e em algumas zonas tínhamos mesmo muito público, como esta zona da Casa das Mudas, em que apesar da lomba ter saído, os espectadores terem sido... Muita gente esperava que os saltos acontecessem e que acabou mesmo por não acontecer. De alguma forma defraudados. Depois esta descida, vertiginosa descida para a parte final do troço. É como tu disseste, mas os pilotos em final de prova não quiseram arriscar. Sim, o Rally estava definido, foi mais um cumprido calendário e mais uma possibilidade para mostrar aos patrocinadores e uma excelente promoção da modalidade. Isto é a parte final da prova de Miguel Nunes. Agora entra em ação a dupla da PSP, João Ferreira e João Paulo. João Ferreira, que sentiu muitas dificuldades de caixa de velocidades e que obrigava a usar a embreagem em todas as passagens, coisa que regularmente ou normalmente não é necessário nestas viaturas de caixa sequencial. Aqui na zona da Fonte do Bispo, uma zona que ainda utiliza grande parte empedrado, uma parte inicial muito rápida e muito escorregadia empedrado, o que torna também esta classificativa bastante seletiva. Aqui estas zonas também, entre com o piso maltratado, também não ajudava nada. Sim, os ressaltos
Portanto, o tipo de peso empoderado e alguns remendos de asfalto colocam algumas dificuldades. Vimos ali há pouco o carro de Duarte Ramos, que devido a um despiste obrigou à interrupção da prova. Aqui em relação a isso eu queria chamar a atenção, apesar da grande experiência do Clube Sport Madeira e da equipa liderada pelo Dr. Paulo Fontes, faltou ali no final da primeira round pelas classificativas um reagrupamento. O facto de esse mesmo reagrupamento obrigou a um fosso de 9 minutos durante toda a primeira secção e também de 11 minutos no atraso no programa da prova, portanto no melhor pano cai a nódoa, e apesar de toda a experiência, apesar de todos os meios disponíveis, fez falta ali uns reagrupamentos no final dos rounds pelas especiais, de maneira que, principalmente nesta zona em que as ligações são grandes, se possam reagrupar os concorrentes em caso de acidentes ou caso de distâncias. Vamos ouvir um pouco as notas do João Paulo ao João Ferreira. Para a direita 5.100, direita 5.100, para a esquerda 5, e atenção, estava antes das grades, para a esquerda 3. Abre bem, direita 4 para a direita 5 mais 20, atenção, esquerda 3. Direita 5 mais 20, atenção, esquerda 3. Esquerda 3 mais 100. Abre bem, direita 4, fecha no fim. Abre bem, direita 4, fecha no fim. Com esquerda 5 a fundo. Esquerda a fundo e atenção à direita 4, fecha no fim. Atenção à direita 4, fecha no fim. Para a esquerda 5. Esquerda 5 com esquerda 4, atenção à levada por fora, 80. Abre bem, isso. Direita 5 longa por fora, para a direita 4, fecha no fim, atenção. Direita 4, fecha no fim, atenção. Gás. Direita a fundo, faz reta 300. Faz reta 300. Já a zona do final do troço, Direita 5. muito rápida mesmo. Direita 5.100, para a esquerda 5.50. Esquerda 5.50, para a direita 5.150. Direita 5.150, atenção, esquerda 4. Atenção à esquerda 4. Atenção ao potência do pé na embreagem. Direita 3, para a esquerda 3 longa, 2 tempos. Esquerda 3 longa, 2 tempos, para a direita 4. Direita 4 com esquerda 3, não corta. Esquerda 3 não corta, e atenção ao muro fora, para ir para bem, direita 3 não corta, com esquerda 5 a fundo corta, corta dentro, para a direita 5. Direita 5 com esquerda 4, atenção, não corta. Esquerda 4 não corta, para a direita 4 longa, fecha no fim. Direita 4 longa e vai fechar no fim. Para a esquerda a fundo, lá bem fora. Ok, esquerda 5 a fundo, atenção, esquerda 4 longa, 200. Forte. Abre bem, direita 5 a fundo, com esquerda 5 a fundo, esquerda 5 a fundo. Que é a parte final mesmo da classificativa. Os últimos metros, e aqui o João Ferreira a cortar a meta, houve ali um pequeno engano. Tem um risco ali. Por causa do risco da meta, mas correu tudo bem. 4.28.0. E a dupla voltou a fazer um bom resultado. Para a viagem ficar completa, fica a faltar a opinião de alguns dos participantes. O momento do rally acho que foi, quer dizer, o ritmo que nós imprimimos durante as primeiras 2 classificativas e, sem dúvida, o azar que aconteceu ao Vítor Sá. Agora, mais fácil para o restante campeonato? Não, vamos querer andar sempre bem em todas as provas. Obviamente que temos agora mais alguma folga em relação ao Vítor, mas pronto, vamos continuar a trabalhar da mesma maneira que temos vindo a trabalhar. Acho que o momento do rally foi a parte da tarde para a nossa equipa, que tentamos imprimir um ritmo bastante forte para nos distanciarmos do Miguel Nunes. Os pisos estavam muito escorregadios, nomeadamente para a extração à frente, dado a temperatura elevada
provocavam sobreaquecimento dos pneus e o carro escorregava bastante, mas queria dar os meus parabéns ao Miguel Nunes, fez uma prova espetacular, sinceramente surpreendeu-me bastante pelo andamento que impôs, e está de parabéns, penso que estamos os dois de parabéns pela maneira como andamos e como fizemos o rally. O momento do rally pela negativa foi quando ia atrás do meu irmão e ele infelizmente se acabou a caminho outra vez na ligação. Pela positiva, as duas classificativas da Santa, que consegui ganhar o Filipe Freitas. Foi um bom rally. O momento do rally, talvez as últimas duas classificativas em que o momento do rally foi um problema que a gente teve de uma transmissão, e já agora queria aproveitar agradecer publicamente ao Rui Fernandes, o nosso principal adversário, que nos cedeu uma transmissão, e assim nós conseguimos continuar no rally e na luta. E isso marcou-nos um bocadinho psicologicamente, mas depois vimos que o carro estava sempre a andar e pronto, conseguimos ganhar. Talvez tenha sido esse o momento. Sim, uma grande estreia com alguns problemas pelo meio que podiam ter sido um pouco mais saborosos se tivessem acabado de outra maneira. Como é que foi dar notas ao pai? Ótimo, de uma maneira... Ele portou-se bem? Portou-se muito bem, andou desde o início ao fim, no máximo, pelo seu melhor. Muito calor, muita sauna dentro do carro e um resultado péssimo. Não fomos felizes uma vez mais, tivemos alguns percalços durante o rally. Na primeira Santa, uma anomalia interna do carro, fizemos um mau tempo, retificamos, depois perdemos a caixa e foi arrastado novamente ao fim do rally. Terceiro lugar, o último da geral, o último do pódio. Paciência. 30 segundos, momento do rally. João Moura, a Santa, a primeira especial de manhã. Momento do rally. Penso que desde a classificativa da Santa, em que tivemos problemas na caixa, o rally começou-nos a correr mal a partir daí e deitámos tudo a perder com esse problema, mas este segundo lugar foi quase como se fosse uma vitória, visto que com os problemas que tivemos, conseguir chegar ao segundo lugar foi ótimo. Tudo dito então, resta ao Roberto Fernandes últimas notas. Roberto. Não, eu só queria deixar aqui uma palavra de apreço para o Vítor Sá e condenar publicamente afirmações que eu vi durante o rally, inclusive transcritas em alguns sites de contribuição duvidosa para o automobilismo. O Sá está efetivamente passando por uma situação algo complicada. O despiste não vem ajudar a resolver essa situação. De qualquer forma, é uma figura incontornável do desporto, muito tem contribuído para o desporto automóvel na região. Inclusive, eu sei que este ano ajuda algumas equipas que estão a participar no campeonato, portanto, comentários positivos não ficam bem, e apesar de não afetarem o piloto, magoam, e o Vítor Sá merece todo o nosso respeito e a nossa consideração, e esperemos que ele consiga os menores acertos para a sua viatura e que volte para o campeonato já na próxima prova bastante competitivo, de forma a poder ombrear com o Alexandre Camacho e discutir as vitórias nos rallies. E eu penso até que o facto de este atraso vai sacudir alguma pressão ao Vítor Sá, e teremos um Vítor Sá interessado do rally a rally e não a pensar em termos globais de campeonato. Penso que acabará por ser, para o piloto que o bem conhece, acabará por ser benéfico. De qualquer forma, penso também que a equipa tem trabalhado na direção errada. Há um problema nas suspensões que penso que ficará agora mais perto de ser resolvido. O Vítor, entre a primeira e a segunda passagem pela Fonte do Beijo, mexeu nos cliques, deu mais rapidez ao amortecedor e teve uma saída algo violenta que pode inclusive condicionar a participação no Rally de Santa Cruz. Sabemos que é difícil arranjar material para estas viaturas, que existem muito poucas no mercado e há muito cliente a solicitar material. Vamos se conseguimos ter o Vítor Sá no Rally de Santa Cruz ao nível que todos nós desejamos e que possa discutir os rallies. Muito bem, mais uma vez, desculpa, Roberto, obrigado pela tua presença, e marcamos encontro para o Rally de Santa Cruz, que é o próximo. A nível de campeonato do mundo, Mikko Hirvonen ganhou o Rally da Jordânia. O piloto finlandês da Ford acabou por ser o mais rápido na prova. Dani Sordo, o espanhol da Citroën, ficou no segundo lugar a 1 minuto e 15 segundos de Hirvonen. O outro lugar do pódio na Jordânia foi de Chris Atkinson, o piloto australiano da Subaru. Estes resultados implicam desde já alterações do campeonato do mundo de rallies. Com a vitória na Jordânia, Mikko Hirvonen passa para o primeiro lugar, que era ocupado então por Sebastian Loeb. O francês, por culpa de um incidente, terminou o rally no 10º lugar. O resumo alargado da quarta prova do Mundial de Rallies para ver aqui na RTP Madeira na próxima terça-feira.
Colocamos o travão a fundo na classificativa de hoje. Voltamos com as incidências do Rally de Santa Cruz. Fique bem, fique com a sua RTP.